ele é composto por um radical, um grupo amina e um grupo ácido, né? Lembrando aqui as funções orgânicas. Então, esse aminoácido, de acordo com sua estrutura, ele pode ser L, ou levógeno, ou D, de destrógeno, baseado na sua posição do grupo amina. Então, aqui estão os principais aminoácidos, né? Aqui estão os aminoácidos existentes, né? Aqui mostrando o tipo de grupos, né? A sua classificação. E esses aminoácidos, eles podem também se dissociar em ácido ou base. A detecção de proteínas, aminoácidos, a quantificação, ela é feita de algumas formas. Então, a sequência de aminoácidos, tentar descobrir a sequência de aminoácidos de uma proteína, isso foi durante muito tempo um grande problema, né, que nós enfrentamos. Mas algumas técnicas, elas são importantes para que você possa quantificar, por exemplo, os aminoácidos. Então, uma das formas de você quantificar aminoácido é através da espectrometria. Então, essa espectrometria, o que é? Você emite uma luz, essa luz é refratada, um comprimento de onda específico passa numa solução. Às vezes as pessoas usam um corante para corar os aminoácidos, e daí você vai ter um leitor que vai detectar a quantidade de luz que é emitida. Então, a partir disso, você pode fazer uma estimação da quantidade de aminoácidos de um meio, de uma solução. E esses aminoácidos, eles se ligam para formar os peptídeos. Então, peptídeos é um número de 2 a 50 aminoácidos ligados, onde são ligados através do OH de um grupo com o H do outro. O que é interessante a gente perceber? Que eu vou ter sempre um terminal N e um terminal C, que é de ácido. Então, após a ligação peptídica, nas extremidades eu vou ter uma extremidade N terminal e uma extremidade C terminal, muito importante para a gente usa como referência para notação. Essa ligação dessas proteínas, né, desses aminoácidos, ela forma estruturas primárias, secundárias, terciárias ou quaternárias. Então, o que é uma estrutura primária? A própria sequência de aminoácidos já dá a estrutura primária. A consequência disso é que você pode ter ou folha beta preguiada ou alfa-hélice, uma alfa-hélice, que é uma espiral, né? E quando você mistura dois tipos de estruturas, né, a primária e a secundária, você tem a estrutura terciária, e quando você mistura duas subunidades, você tem a estrutura quaternária. Então, essas proteínas, elas podem ser conjugadas também com lipídios, aí a gente chama de lipoproteína, com carboidrato, a gente chama de glicoproteína, com fosfato, fosfoproteína, né, com a função M da hemoglobina, né, e vários outros metais, né? Então, por exemplo, as metaloproteinases são importantíssimas, né, no metabolismo humano. E uma das formas da gente separar e identificar esses tipos de proteína é através da cromatografia. Então, através da cromatografia, o que é a cromatografia? Desculpa, só um segundo. Quando eu pego a solução de proteínas e passo ela numa coluna. Essa coluna, ela apresenta filtro, e esse filtro vai dispor aqui essas proteínas de acordo com características. Então, essas membranas, elas podem ser carregadas positivamente e negativamente. Então, se ela for carregada negativa, as proteínas que vão ficar aqui são proteínas positivas. Elas podem se separar
Então, essas proteínas podem ser separadas por tamanho ou por carga. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de carga, né? Aqui a carga negativa vai segurar primeiro as proteínas positivas, depois você separa elas também por tamanho. Essas proteínas podem ser separadas pelo tamanho, então você tem aqui, de acordo com o tamanho dessas estruturas da coluna, você consegue separar as proteínas. E também por afinidade, né? Você consegue, por exemplo, através de anticorpos, através de solutos que vão segurar essa substância aqui, fazer com que por afinidade essa proteína seja purificada. Então aqui a gente, olha, é interessante essa comparação, né? Porque aqui a gente tem uma enzima que a gente pode comparar através do volume, a quantidade de proteína, quando eu passo, quando eu avalio em um extrato bruto, a precipitação com amônio, com sulfato de amônio, com cromatografia de íon, com cromatografia de tamanho e por afinidade. Então a gente percebe que eu consigo, à medida que eu vou purificando uma proteína, purificá-la pelas suas características bioquímicas. Outra forma de separação de proteínas é através da eletroforese. Então a eletroforese a gente tem uma cuba, isso aqui é um vidrozinho, por fora, por dentro, aqui dentro tem um gel, você coloca as proteínas aqui, põe a carga e essa carga vai empurrar as proteínas aqui, ó. Aqui tem um vídeo mostrando que eu acho que fica melhor para a gente entender. Esse vídeo é bem didático, então aqui eu tenho a fonte, né? Aqui eu tenho a cuba de eletroforese, eu coloco as proteínas. No caso das proteínas, eu preciso colocar uma substância, por exemplo, o SDS, um beta-mercapta, para esquentar a proteína, para eu romper as estruturas, igual eu tinha falado anteriormente, porque senão a estrutura pode alterar o perfil de migração da proteína. Depois que eu esquentei e quebrei a forma, então eu quebrei as formas dessa proteína, elas vão ser carregadas com SDS e, de acordo com o tamanho, elas vão migrar lá na eletroforese, nos mostrando então qual proteína é maior, qual é menor. Então aqui está o SDS incorporando a proteína. Essa proteína então toda perde suas estruturas, né? Depois dela ser desnaturada, você vai colocar ela no gel. Então aqui a amostra colocada aqui no gel, tem uma canaleta, né, que é a proteína, e quando você coloca a energia, essa corrente elétrica vai passar no gel, forçando a proteína a andar. As proteínas que são mais leves vão percorrer um caminho maior, ao passo que as proteínas mais pesadas vão ficar um pouco para trás. Depois que eu faço essa eletroforese, eu preciso do meio de revelação. Existem meios inespecíficos, como o Ponsou, por exemplo, um corante qualquer de proteína, que eu vejo uma série de bandas. E eu posso usar anticorpos para identificar proteínas específicas. Outra forma de eu fazer é o gel dimensional, o gel 2D. O que eu faço? Primeiro eu coloco essas proteínas em uma solução com pH, para que eu divida primeiro, separe primeiro elas por característica de pH, e depois eu coloco isso aqui no gel para correr, e ela continua correndo. Quando ela corre no gel, eu vou ter uma noção de pH e de gel. Então aqui tem um videozinho melhor. Aqui nós temos o primeiro artefato, a primeira corrida, né? Então aqui eu vou colocar um tubo de gel com pH. Quando eu coloco uma mistura, as proteínas elas vão se agrupar de acordo com o pH.
parou aqui, né? Aí quando eu fizer uma segunda corrida, por isso que o gel chama 2D, eu coloco esse mesmo tubo de gel acoplado a um outro gel e corro essas proteínas com uma corrente. O que vai acontecer? As proteínas elas vão estar agrupadas por faixa de pH e por tamanho. Então eu tenho duas referências sobre essas proteínas. É interessante essa figura para a gente falar de atividade versus especificidade. Então, quando a gente observa esse vaso e esse becker, nós temos a mesma quantidade de proteínas vermelhas. A diferença é a quantidade de outras proteínas que eu tenho, né? Então, nesse caso aqui, ó, no caso da esquerda, a atividade está ativo, mas inespecífico, porque a atividade gera mais especificidade. Então, um exemplo, né, de como é que se organiza as proteínas, aqui tem um site, né, aqui está o endereço do NCBI, e aqui eu posso procurar protein, que são as proteínas. O site é todo em inglês, não tem jeito. E aqui eu estou usando uma proteína que é o fator indutor de hipóxia, ou HIF. E esse HIF, aqui a gente percebe, olha que interessante, ele nos mostra, por exemplo, a estrutura desse HIF.